E aí nós temos agora um segundo item, que eu gostei bastante dele também, Emerson, roteirizar tarefas no mobile para mais de um tipo de atividade. Porque aqui, às vezes a gente tem mais de um cenário, né, que às vezes eu estou executando, às vezes eu tenho um trabalho de entrega de informação, às vezes eu tenho um trabalho que de repente tem uma outra estrutura de funcionamento e eu preciso roteirizar conforme for aquele meu contexto, né? E essa aqui eu achei interessante o modo como eu consigo, né, olhar para isso, né? Como é que um determinado tipo de atividade, essa aqui vai permitir a roteirização ou não no mobile, porque, de novo, pode ter situações que tanto faz a ordem que eu vou executar, às vezes são retornar ligações que não tem exatamente um contexto de roteirização, mas posso ter um contexto de visitas, né, de checagens ou auditorias, enfim, dependendo qual é o cenário que a gente está conversando. E isso aí acaba sendo bastante legal, assim, de se trazer, né? Ter essa personalização ali para olhar, né? Exatamente. Até pouco tempo atrás a gente tinha uma opção, a gente tinha até uma restrição da plataforma que permitia somente roteirizar um tipo de atividade. Então, dizer, somente o tipo de atividade, agendas ou visitas, que eu vou poder roteirizar. Aí a gente acabou aperfeiçoando, agora tendo essa flexibilidade de ter mais de um tipo possível de roteirização, mas com algum tipo de, ainda com uma restrição colocada, que eu vou detalhar na sequência aqui, mas é com o objetivo da gente conseguir ter uma organização visual das tarefas do mobile de uma forma clara e muito simples de entender. Porque se eu agrupo por tipo de atividade, se eu organizar tudo junto, gera confusão. Por que gera confusão? Porque daí eu vou ver um tipo de atividade, por exemplo, vendas e pesquisas separadas. Quando organizar tudo junto, aí a ordem pode ficar bagunçada e não vai ficar claro para mim exatamente qual é a ordem de execução. Então a gente tem essa opção que nem está na imagem aqui, que se eu tenho mais de um dia para autorizar, ele vai dizer, tá, beleza, mas qual que tu quer autorizar agora, nesse momento? Vendas ou entregas? Escolhe o que tu quer. Aí vai ser um ou outro. E aí vai agrupar somente aquele grupo de atividades que eu estou, de fato, querendo autorizar. Então tem essa diferença aqui que é bem importante. Então, mostrando um pouco aqui na minha tela, se puder compartilhar de novo aqui. Aqui no menu de atividades, né, eu tenho aqui, então, se eu pegar aqui uma atividade, por exemplo, aqui de pedidos, por exemplo, aqui que tem aqui, que é um tipo de atividade de vendas, é aqui que eu digo, basicamente, aqui, ó, tipo de atividade de vendas, aqui que eu digo se ela permite a utilização no mobile ou não. É uma configuração fixa aqui no tipo de atividade. Então, atividade daquele tipo, ou seja, tarefas que tenham atividades desse tipo, ele vai permitir a utilização no mobile. Então, ele vai fazer sempre navegar, né, tarefa, atividade, tipo. Então, ele vai entrar no tipo da atividade daquela tipo de atividade, daquela tarefa, para saber se ela é utilizável ou não. Então, é um ponto que a gente tem hoje no sistema para a configuração das regras por aqui. E nesse caso que eu tenho duas, eu tenho aqui a autorização aqui em vendas, tá? E eu tenho a autorização aqui também, no caso aqui, em entregas, ó, marcada para utilização no mobile. Então, se eu vier aqui no mobile agora, mostrando aqui para vocês como é que está agrupado aqui a minha tela, eu tenho aqui menu, eu tenho aqui vendas, eu tenho entregas e tenho outras ações, por exemplo, tá? Tenho três grupos aqui, três tipos de atividade que eu estou visualizando no mobile aqui. Quando eu clico aqui em roteirizar, por exemplo, ele pede, tá, mas qual tu deseja roteirizar? Entregas ou vendas? Se eu digo que entregas, ele vai pegar todas as tarefas que são do contexto de entrega e abrir a tela de autorização em cima disso, em cima da tela em cima das entregas. Se eu voltar aqui de novo e fazer nova autorização e botar aqui vendas, ele vai pegar as tarefas que são focadas em vendas. Então, mas digamos que uma situação que pode acontecer, tá? Mas eu quero botar tudo junto na autorização. Bom, tem como fazer. Como fazer isso? Eu vou explicar como fazer isso. Nesse caso aqui, o sistema ele obriga que tu autorize um por vez. Mas caso tu venha aqui no sistema aqui, voltando aqui na parte web, aqui no menu aqui no caso aqui na configuração da tarefa, e indica aqui para não agrupar por tipo de atividade. Então eu venho aqui, venho aqui na aba mobile, configurações da tarefa, e não agrupa por tipo de atividade. Tira essa opção aqui e agrupa por qualquer outra coisa. Agrupar por, sei lá, não sei, aqui não, ou por nada, deixar sem agrupamento, por exemplo, tá? E vou salvar aqui. Ao voltar aqui no mobile e sincronizar, o que acontece? Ele mudou para deixar todas as tarefas sem agrupamento aqui nesse momento, tá?
E agora, nesse caso, se eu mandar roteirizar agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as tarefas passíveis de roteirização, porque está uma lista única. Então, nesse Eu caso, acho não tem um que tem, problema. eu acho Porque que tem daí ele... muito nuance, né, Emerson? É bem um problema, né? Que tipo de problema está resolvendo? Não, mas eu quero todo tipo. Porque às vezes acontece isso. Não, cara, dependendo do cliente, eu vou fazer um tipo de coisa ou outra. Então não faz sentido eu roteirizar uma parte e não a outra. Aí tu já tem o teu contexto aqui para operar, né? Exatamente. E por isso que eu quis mostrar, deixar bem claro aqui, porque depende da modelagem que for feita na tua aplicação, né? Então, a modelagem que a gente permite, então, ou a gente agrupa o tipo de atividade e utiliza um por vez, ou então agrupa por qualquer outro campo, ou nenhum campo, que nem estou colocando aqui, não por tipo de atividade, e aí ele roteiriza por todas as tarefas que são passíveis da roteirização. Então, tem essa diferença que tem que ser bem destacada aqui dentro dessa feature. Muito bom. Que dá a flexibilidade completa ali que a gente precisa, né? Eu vi muita relação com essa parte do roteirizar os tipos, também com a outra questão daqui a pouco de como é que tu tá dividindo, ou quando é que tu executa determinado tipo de atividade, e também com o processo ali de libera do mobile tudo que não é daquele dia, né? Daqui a pouco eu não terminei de executar as coisas que eu tinha que ter feito no dia anterior, que é de uma... Porque às vezes tem isso, às vezes tu tem... Às vezes o tipo de atividade que tu realiza, ela tem um peso, até de energia de trabalho, às vezes o tipo de informação que a pessoa tem que coletar, perguntas a fazer, que às vezes até tu divide o momento de fazer esse trabalho por causa do consumo, né, de tarefas mais longas, tarefas mais curtas. Isso, a questão do balanceamento do trabalho, né, para não deixar a pessoa sobrecarregada, entender o que a pessoa consegue produzir no dia. Então, por isso que as métricas são importantes para entender de fato o que a pessoa consegue fazer. Tem também o deslocamento envolvido também, que é importante, né? Se a pessoa vai deslocar muito ou não, que depende da região que a pessoa trabalha, né? Às vezes tem muito trânsito, deslocamento grande, às vezes não, às vezes é um bairro ou dois que é mais fácil de se locomover e atender suas tarefas. Depende muito do contexto, né? Então, tem que avaliar bem a situação de cada operação.